Amadas almas, saudações. Quanto vale a sua paz, buscadores? Já fizeram essa espécie de reflexão alguma vez? Pois é um pouco disso que trataremos nessa breve seleção de questionamentos de alguns terranos que nos acessaram via Facebook, em nossa página oficial. Os desejamos abertos para o recebimento de nossos apontamentos afetuosos, nesse agora, sorriso. E então, vamos conversar? Mentor, por qual razão sinto-me perdido, descrente até na real evolução do homem e do próprio planeta? A ideia de fim do mundo me toma frequentemente. À medida que a centelha sob a condição humana torna-se ansiosa, cada vez mais se faz acessível e atrativa para cargas magnéticas de similar desequilíbrio. Isso é padrão, é assim com todos aqueles que se esquecem quem são e seu papel no planetinho azul. Todavia gostaríamos de lhes lembrar que absolutamente todos aqueles que estão sobre Gaia, estão em missão. E estar em missão significa, efetivamente, buscar a concretização de uma tarefa pré-determinada, e que não tem qualquer acordo em ser simples, fácil, agradável sempre. A partir disso, desse entendimento geral sobre todas as ocorrências evolutivas que o cercam e do qual são extremamente essenciais nessa altura, propicia-se o surgimento da necessidade de cada ser se engajar pelo que pensa e sente, e se entregar de alma para suas tarefas ascensionais. Quanto à ideia de fim do mundo, abandonem-na. Nada disso é ocorrência para vocês. Garantimos que o refazimento de mundos é sempre muito mais interessante, sorriso, porque as taxas de suicídios e também de homicídios não acompanham a atmosfera de 5A dimensão e regridem. Para a percepção do terrano ordinário, as coisas podem parecer não estar de acordo, melhores de algum modo ou com perspectivas de se tornarem, mas saibam todos que muitos e significativos ganhos estão em expressivo progresso. Ocorre que o que flui pelas vias do espiritual nem sempre será mesmo perceptível para os sentidos de vocês, ou para seus entendimentos ainda modestos. Saibam ainda que aqueles que estão desperdiçando sua última oportunidade nesse globo de evoluir de maneira mais fluídica e positiva, estão carimbando seus passaportes para uma viagem muito mais difícil do que a própria densidade com que se envolveram um dia entre vocês. Mas foi a escolha de cada um, nada pode ser feito quanto a isso, mas sequer essa condição livra quem quer que seja de ser chamado à razão em momento apropriado. Por ora, apenas confiem que quem deve pagar sendo um agente causador da dor alheia ou como supõe ser da própria. Ainda há tempo para reverter meus próprios débitos ao ponto de poder permanecer na terra e viver sua glória sob a luz da boa nova. Vocês estão nesse agora justamente para isso, pozinhos de estrelas. Não se confundam mais com isso. Sabemos o que dizem entre vocês sobre não se arrepender de coisa alguma, e de como se orgulham disso. Armadilhas do ego propagadas por consciências adormecidas para outros horizontes, e não discutiremos sobre isso. O que podemos lhes revelar é que, independente de sentirem-se arrependidos ou não, o que de mais relevante importa nesse processo é que tratem de aprender lições e não reingressar nas mesmas ciladas de antes. Todo o restante é vaidade e confusão próprios de sua condição. Haverão de se curar disso, estejam certos, sorriso. Como poderei servir para a coletividade quando sinto-me ainda tão pequena, atrasada com meus vícios? Vícios são essencialmente uma manifestação de magnetismo denso, negativo. Configuram-se como importantes portos de onde partem os mais fortes rumo à sua superação. E sempre há alguém disposto e em condições de cumprir essa tarefa. Para quem ainda sofre por não se encontrar nesse mesmo patamar, lhes orientamos respeitosamente que prossigam em seus esforços, na readequação postural e de entendimento sob o prisma das boas novas. Que isso ainda haverá de se mostrar bem relevante logo mais, sorriso. Apesar de entender e concordar que foco é mais importante do que ritmo, não consigo controlar o desejo de correr atrás de meus progressos físicos e espirituais. Por quê? É da fase, crianças. Já lhes foi dito que paradigmas seriam estruturalmente modificados, e muitos de vocês resistem a isso de modo consciente ou não. Daí torna-se um pouco mais trabalhoso administrar esse combo de pensamentos e sentimentos oscilantes de acordo. Apenas gostaríamos de realizar uma rápida correção aqui. Entendemos que tão relevante quanto o ritmo é a direção. Ou seja, um sem o outro pode ser insuficiente para determinados casos,
Mas sim, definitivamente, sem um curso otimizado traçado, pode-se correr ou rastejar, que qualquer caminho conduzirá a uma espécie de caos. O bom senso sempre deve ser uma realidade vívida para todo buscador. Sorriso. Queridos, já tivemos a oportunidade de lhes dizer isso, mas faz-se necessário que nos repitamos mais uma vez: sua paz vale mais, ou seja, considerem trabalhar suas resistências pelas vias da harmonia, da compreensão, da gentileza, da empatia, do amor incondicional. Fluir é isso, e tantos de vocês ainda se flagram remando em sentido contrário a todos esses conceitos. Quando o buscador nos diz das dificuldades envolvidas no processo de elevação consciencial, de despertar evolutivo, só nos exibe a própria desconexão consigo mesmo, com seu eu sou. É assim com todos vocês. Mas também já lhes falamos sobre a suspensão das queixas e investimento em autoconhecimento, e sempre surge alguém que age como se absolutamente nada dessas coisas houvessem sido ditas antes. E todo o nosso material está aqui ricamente aberto, tratando dos mais variados assuntos para seus estudos. Logo, não se justifica tantas lamúrias mais, senão o muito provável desinteresse em servir-se e ao coletivo. Livre-arbítrio. Não podemos contra isso. Selamatimai, assim é. Amorosamente. Araya de Sirius.